Sua gravação. Ops, vocês estão vendo metade do meu rosto, né? Deixa eu vir mais para cá. Pronto. Bom, então vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje. É um assunto muito bacana. Como eu comentei com vocês na aula passada, a gente vai agora começar a colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo aí durante as aulas que nós já tivemos, né? Durante as 9 aulas que nós já tivemos. Essa é a 10ª aula. Então, agora a gente vai começar a colocar em prática todo aquele conceito que nós vimos durante as aulas passadas, e eu acredito que vai ser uma bênção para a gente. Como eu disse, como eu comentei com vocês, o Luiz ele selecionou alguns temas específicos, que são temas que geram muita demanda na questão do aconselhamento bíblico, né? Então, o primeiro tema é sexualidade. Então, a gente vai entender como aconselhar pessoas com transtornos sexuais. Então, a gente vai entender o que são esses transtornos sexuais, o porquê esses transtornos sexuais existem. A gente vai dar um panorama cultural a respeito da nossa sexualidade, um panorama bíblico a respeito da sexualidade. Então, acho que vai ser uma aula muito legal, onde a gente vai conseguir aí aprender bastante e poder atender essa demanda de uma forma mais própria, né, com mais propriedade, para levantar esse assunto e falar sobre esse assunto. A gente vai ver também alguns textos bíblicos aplicáveis a esses transtornos sexuais. Então, acredito que vai realmente ser uma bênção essa aula, e eu espero muito que realmente a gente saia daqui capacitados, né? Ou pelo menos aprendendo e pensando sobre esse assunto e como aplicar ele na nossa vida e na vida daqueles que chegarem até nós. Tudo bem, então? Podemos começar? Alguém já quer, assim, perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Fiquem à vontade, vou dar esse tempinho aí, se caso vocês queiram. Tranquilo? Então vamos lá. Então, como aconselhar pessoas com transtornos sexuais? Pode passar o slide para a gente. Para a gente entender a questão dos transtornos, a gente precisa introduzir sobre a cultura da sexualidade. Nós estamos inseridos na era da questão de gênero, sexo e sexualidade. E para a gente entender melhor essa era, é preciso a gente entender cada um desses conceitos com a perspectiva secular cultural e não com a perspectiva bíblica, pelo menos por enquanto. Então, eu vou passar aqui um panorama cultural secular, primeiramente, para a gente entender como a nossa cultura, como o mundo tem definido gênero, sexo e sexualidade, tá bom? E aí depois, mais para frente, um pouquinho da nossa aula, eu vou trazer a definição bíblica sobre gênero, sexo e sexualidade, tá? Pode passar o slide para a gente. Então, começando aí com a questão de gênero. Pode passar o slide, não sei se já passou. Vocês estão me ouvindo ainda? Passou, né? Peraí. Passou. Ai, gente, eu tô meio confusa aqui, como eu tô usando a câmera do celular, aí eu vou me perdendo aqui, mas tá certo, Wilson, obrigada. Eu que me perdi aqui. Então, vamos lá. O que é gênero? Né? Então, a primeira definição que a gente vai abordar é gênero. O que é gênero? Isso, às vezes, causa muita confusão na nossa mente, né? Nós temos aí essa questão da questão da sexualidade como algo muito abrangente no mundo de hoje, na nossa cultura atual, né? E aí tem vários is, assim, que a gente realmente tem muita dificuldade para entender e para compreender
Então, acredito que essa definição vai ajudar a gente até a se situar no que tem acontecido, tá? Então, gênero tem a ver com a maneira como a pessoa se enxerga, identificando-se com os padrões de comportamento masculino ou feminino, ou ainda oscilando entre um ou outro, o que costuma ser classificado como gênero fluido. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, onde a pessoa ela não se identifica só como mulher, ela se identifica às vezes como mulher, às vezes como homem, e isso vai transitando conforme ela vai bem entendendo a vida dela. Para algumas pessoas, essa identidade de gênero corresponde ao seu sexo biológico. Essas pessoas são chamadas de cisgênero. E para outras, não existe essa correspondência entre o sexo biológico, né, o sexo que ela nasceu, a genitália dela, mas tem a ver com aquilo que ela sente. Então, uma mulher que se enxerga como homem, logo, ela não se identifica com o gênero biológico dela. Então, essas pessoas são chamadas de transgênero, tá? Então, cisgênero é o indivíduo que se identifica com o sexo biológico com o qual nasceu, e o transgênero é uma pessoa que nasceu com determinado sexo biológico e não se identifica com o seu corpo. Então, o gênero tem a ver com a maneira, né? A maneira como a pessoa se enxerga, identificando-se com seus padrões de comportamento também. Deu para entender essa parte? Sim. Essa definição ficou clara? Então tá bom. Então a gente vai passar agora para o próximo, que é o que é sexo. Então, de acordo com a nossa cultura, o que é sexo? Sexo. Sexo, por sua vez, diz respeito ao corpo masculino ou feminino, em especial a genitália, tá? Então, a genitália feminina e a genitália masculina. Ou seja, trata-se de uma referência estritamente biológica e física. Então, o sexo, ele está completamente ligado aí à questão da genitália, tá? A genitália feminina e a genitália masculina. Não tem a ver com comportamento, com a identificação, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o seu corpo sendo o seu corpo mesmo, né? Então, a mulher ali com os seus seios, com a sua genitália feminina e o homem com a sua genitália masculina. E aí, a gente vai partir agora para a definição de sexualidade, tá? Sexualidade. Pode passar o slide. O que é sexualidade? Sexualidade. Opa, deixa eu só arrumar aqui. Sexualidade. Então, por fim, a sexualidade ou orientação sexual, ela pode ser compreendida como o que fazemos tanto com o nosso corpo quanto com o nosso gênero. Isso se refere à vida sexual de uma pessoa, tanto em seu lado subjetivo, na atração que sente, quanto em seu lado objetivo, como a prática sexual em que está envolvida. Então, a sexualidade tem a ver com o que a pessoa faz com o seu corpo. Então, a pessoa com a qual ela se relaciona, as suas afeições. Então, isso refere à vida sexual de uma pessoa. Então, a sexualidade tem a ver com o ato sexual em si, com o interesse da pessoa e aquilo que ela está fazendo com o seu corpo. Tudo bem? De uma forma bem resumida, ficou claro. Eu quis aqui simplificar ao máximo para que a gente realmente compreendesse isso na sua essência em si. Tudo bem? Só vou... Gente, 1 minuto, só vou fazer uma coisa rapidinho. Pronto. Então, pode passar o slide para a gente. Então, ficando clara a questão da nossa sexualidade, a gente consegue levantar, desculpa, ficando clara a questão da definição de gênero, sexo, sexualidade que a nossa cultura nos propõe, a gente consegue levantar alguns transtornos específicos dentro de gênero, sexo e sexualidade, levando em conta somente a definição secular que nós trouxemos aqui. Então,
existem alguns transtornos específicos, e aqui eu vou citar apenas alguns deles, pelo menos os mais comuns e talvez até mais fáceis da gente encontrar em nossa igreja, no ambiente com os nossos irmãos em Cristo, tá? Então, esses são apenas alguns. E os transtornos sexuais são os seguintes, como vocês podem ver aí no slide. Os transtornos sexuais tem aí, ó, primeiro, autoerotização. Então, o mais conhecido aí, né, no nosso meio, eu falo assim, Alice, como assim autoerotização? A gente está se tratando aí de masturbação, então mais conhecida como masturbação, tanto feminina quanto masculina. Nos enganamos quando pensamos que mulheres não praticam a autoerotização, tá? Então aqui a gente precisa sempre pensar nos dois gêneros, tá? Tanto feminino quanto masculino. Vão chegar pessoas, mulheres, né? E a gente sempre espera isso. Até um conselho para o conselheiro aconselhe sempre mulheres. Mulheres aconselhando mulheres, homem aconselhando homens, principalmente quando se tratar de questões sexuais, a gente precisa ter muito cuidado, bom? Então, aí, a autoerotização, o consumo de conteúdo adulto, pornografia, a troca de gênero, então, a não identificação com o seu sexo biológico. Então, a pessoa, né, que está passando ali por crise de identidade, ela é uma mulher ou ele é um homem e não se identifica com o seu corpo biológico, não se identifica com as suas naturais atrações, não se identifica. Então, aqui a troca de gênero, o processo de uma troca de gênero. A sexualidade fora do casamento, então, o sexo que não é aquele que Deus deseja para os seus filhos, né? Que é a sexualidade fora do casamento. A restrição do sexo dentro do casamento, então, casais que não praticam a sexualidade dentro do casamento é algo extremamente importante. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ainda, sobre todos esses, na verdade. Então, um casal que não pratica sexualidade dentro de um casamento passa por um distúrbio sexual, tá bom? A gente precisa entender o porquê que não está acontecendo a relação sexual entre os dois. Algo ali não está certo. E, por fim, adultério, tá? Então, nós temos aí 7, né? Eu coloquei aí 7 distúrbios sexuais que nós podemos encontrar, talvez, na vida dos nossos irmãos em Cristo, pessoas que ou estão realmente passando por isso, ou estão sendo tentadas em algumas dessas áreas. E aí, pode passar o slide. Tudo bem até aqui? Certo? Então, eu não vou entrar aqui em cada um deles de forma detalhada, porque eu acredito que o panorama que a gente vai dar sobre o conceito bíblico de sexualidade vai ajudar muito a todos nós a respondermos a qualquer um desses transtornos. Então, nós temos também textos bíblicos que vão auxiliar a gente em cada um desses assuntos, tá? E aí, em qualquer momento, gente, vocês podem aí abrir o microfone, tá? Ou mandar aí no chat perguntando ou acrescentando algo, tá? Então, já vou até abrir. Tudo bem até aqui? Certo? Querem já acrescentar alguma coisa ou perguntar algo? Surgiu aí já alguma dúvida? Não? Então, tá bom. Essa parte, então, ela é mais conceitual mesmo, para a gente se inteirar do que está acontecendo. E aí, o que é o transtorno sexual? Então, para a gente entender o que é o transtorno sexual, a gente precisa entender o que é a sexualidade em sua natureza perfeita. Então, o propósito de Deus para a sexualidade e entender também os efeitos que a queda gerou na nossa sexualidade. Então, para a gente entender o transtorno sexual, a gente precisa entender o porquê ele é um transtorno. Se ele é um transtorno, é porque ele está, né, fora, distante da sua natureza perfeita. E a natureza perfeita a gente consegue identificá-la de acordo com a palavra de Deus. E aí, para a gente falar de sexualidade de forma bíblica, a gente vai precisar falar sobre a criação, tá? Então, a nossa sexualidade, ela começa
na criação. E aí, pode passar o slide para mim, por favor. Certo? Quem pode ler para a gente esse versículo que está aí na parte azul, se vocês enxergarem, né? Aí, ó, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso. Então, aqui, a gente vai começar lá do princípio, do início disso tudo. Então, a gente vê o texto de Gênesis 1, primeiro capítulo aí da Bíblia, dizendo, homem e mulher os criou. Nós temos aqui gêneros definidos e criados por Deus. Homem sendo homem, mulher sendo mulher. Os dois, eles são de igual importância para Deus. Até porque nós vemos ali, né? A imagem de Deus os criou. Nós somos imago Dei. Nós somos a imagem de Deus aqui nessa terra. Nós somos semelhantes a Ele. Porém, os dois apresentam funções distintas. O que mostra para nós essa distinção entre eles, né, que é o homem deu-se a função de liderar e dominar, e a mulher deu-se a função de o auxiliar e de o corresponder. Isso está lá nos versículos anteriores, em Gênesis 1, 26, e a gente também encontra isso em Gênesis 2, dos versículos 18 a 20. Porém, essas funções, mesmo elas sendo distintas, né, ela tem como objetivo a glória de Deus. Então, homem e mulher são iguais diante de Deus, porém diferentes em suas funções e em seu aspecto físico também, né? Então, nós temos diferenças físicas. O homem com o seu físico, a mulher com o seu físico, mas os dois também com o mesmo propósito de glorificar a Deus. Por conta de uma questão biológica, criacional, a mulher também tem a sua função aí dentro da criação e o homem também tem a sua função dentro da criação. Isso para a gente hoje é um pouco complicado, né? Até porque a gente busca uma igualdade aonde não é para ser igual, mas nós também precisamos entender esses aspectos da criação em si, de que nós temos um propósito, que o nosso propósito como mulheres, o propósito do homem como homem é a glória de Deus. E nós glorificamos a Deus quando fazemos aquilo que ele nos propôs a fazer. Então, isso é muito importante para a gente. Não se trata muito de sexualidade, mas se trata da nossa questão de gênero, né? Então, aqui em Gênesis 1, a gente já vê a questão de gênero muito bem definida. Homem sendo homem, a mulher sendo mulher. Tudo bem até aqui? Sim? Então, tá bom. Então, agora a gente vai passar para o próximo slide. O conceito familiar de Deus. E aí, para isso, a gente vai ler Gênesis 2, dos versículos 21 ao versículo 25. Quem pode ler para a gente? Tá aí no slide também. Um corajoso ou uma corajosa? Cadê? Pode ler na Bíblia aqui, em vez de ler na... Pode sim. Pode? Pode, fiquem à vontade. Então Deus fez Adão cair em profundo sono. Enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda do seu pai e sua mãe, para unir-se à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher viveram nus e não se envergonhavam. Isso, muito obrigada, Marcelo. Pode passar o slide pra gente. Ui, peraí, gente. Que a minha cadela está aqui me dando um trabalho. Vocês não estão vendo, mas ela está me dando um trabalho. Só um minuto.
Que ela tirou da minha página aqui, gente. Perdão mesmo. Bom, então vamos lá. Certo. Então, o conceito familiar de Deus. Nós lemos aí Gênesis 2, 21 a 25, né? O Marcelo leu aí pra gente. E aí, a gente pode ver no relato da criação que a família a família ela se dá através do relacionamento, né? Que é o casamento. Então, se dá com um homem e uma mulher. O casamento, esse relacionamento intenso, esse relacionamento vivo, se dá através desses gêneros iniciais, homem e mulher. Então, uma família, a constituição de uma família se dá por essa estrutura. Logo, essa é a estrutura familiar criada por Deus, ou seja, almejada por Deus. Por isso, homem e mulher deixarão pai e mãe. E aqui uma figura do casamento, né? Eles se unirão e criarão a sua própria família e se tornarão uma só carne. O homem e uma mulher se tornam uma intimidade, pertencendo um ao outro. Então, aqui a gente já definiu duas questões. Olhando somente para o relato da criação, a gente já consegue defender, não só defender, e aqui, gente, me entendam o meu defender, tá? Não é defender com unhas e dentes e com braveza, nada disso, mas é a gente realmente ser consciente da nossa fé, ser consciente desse Deus ao qual nós servimos, principalmente nessa questão que é tão atual, tá? Então, aqui a gente já definiu a questão de gênero, o homem como sendo homem, a mulher como sendo mulher, e aí não só isso, mas como a estrutura familiar. Não é uma estrutura familiar apenas cultural, é uma estrutura familiar criacional. Vem lá de Gênesis, vem do princípio da criação, essa estrutura familiar. Homem e mulher se unindo, criando novos laços, criando a partir daí a sua família, deixando pai e mãe, pertencendo um ao outro. Então, aqui, apenas nesses dois textos aí que nós lemos, nós conseguimos decifrar e responder a muitos questionamentos que são levantados hoje. Daqui a pouco, na verdade, mais para o fim da aula, isso vai ficar ainda mais claro quando a gente começar a conversar sobre a queda, tá? Tudo bem? Até aqui? Opa. Tá difícil hoje, hein, gente? Olha. Vão tendo paciência aí comigo. Ai, caramba. Essa vida. Vamos ver se eu consigo aqui. Pronto, vou ficar num ângulo diferente para a gente ter paz. Então, vamos lá. O conceito familiar de Deus. E agora, o sexo foi feito para o casamento. Então, você pode passar o slide para mim, por favor. Isso. Então, o sexo foi feito para o casamento. E aí a gente vai ler o texto de Gênesis 2, 24 e o texto de Gênesis 4, versículo 25. Quem pode aí nos ajudar com essa leitura bíblica? Eu leio. Pode ler. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Novamente, Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Isso, muito obrigada, Verusca. Então, pode passar o slide para a gente. Então, como a gente pode saber, talvez vocês já tenham escutado isso, mas a expressão uma só carne aponta para uma união fatídica do homem e da mulher. Após eles se unirem, eles se tornam uma só carne. Sendo assim, eles cumprem o propósito também de se multiplicarem, como a gente viu ali no texto de Gênesis 4, né? Então, Adão conheceu a Eva e ela deu à luz a um filho. Esse conhecer, e aí pode passar o slide para a gente, então, esse conhecer, ele se trata do ato sexual.
É um evento em que duas pessoas elas se abrem totalmente uma para a outra, tornando-se totalmente vulneráveis, mas ao mesmo tempo dando continuidade a um processo de compreensão e de conhecimento mútuo, através da sexualidade, do se conhecer, e esse conhecer aqui é algo muito profundo de Deus mesmo, é através do sexo dentro do casamento que o marido e a mulher, eles se conhecem, eles se entregam. Então, infelizmente, na nossa cultura, a sexualidade, ela é completamente depravada, né? Então, pessoas praticam a relação sexual de uma forma desenfreada, né? Se entregam aos seus desejos, se entregam a várias pessoas, pessoas que muitas vezes ela nem conheceu naquela noite, e se entregou realmente àquilo. Então, elas têm a sua intimidade invadida, a sua intimidade aberta, né? Sem propósito, sem amor, sem cuidado. Então, é algo que ela é exclusiva para o casamento. A sexualidade ela é exclusiva para o casamento. A gente vê aqui o processo da sexualidade, né? O processo do ato sexual. Homem e mulher foram criados, assim eles se juntam, né? Se casam, deixam pai e mãe, pertencem um ao outro e se conhecem. E depois de se conhecerem, se multiplicam, né? Então aí tem os filhos. E aí é o processo da sexualidade, o processo da família que nós vemos aqui nesses relatos bíblicos. Então, a gente precisa olhar a sexualidade, entender a sexualidade com uma outra perspectiva, com uma perspectiva bíblica, santa, como um presente de Deus ao homem e à mulher que se dão ao casamento, tá? Gente, tá tudo bem até aqui? As definições bíblicas sobre a sexualidade, a gente olhando para a criação, faz sentido para vocês? Faz. Vocês já tinham parado para pensar na questão da sexualidade como algo vindo realmente ali da criação, Deus dando a importância completa para a família desde Gênesis? Vocês já tinham pensado nisso um pouquinho? Ou é algo um pouco novo? Tudo bem, então? Podemos seguir? Então, tá bom. Qualquer coisa aí, abram os microfones, tá? E agora, a gente vai conversar sobre a queda. E aí, pode passar isso, pode passar o slide. Então, não é surpresa para nós que a queda, ela não afetou só algumas coisas, mas ela afetou toda a criação. E a gente pode perceber isso desde Gênesis 3 até Apocalipse. Então, Gênesis 3 é o relato da queda, né? Se vocês lerem lá, pegarem para ler, Gênesis 1, 2 e 3, você vai ver a criação, a perfeição, Adão e Eva vivendo ali no jardim, na presença de Deus. E aí, a partir de Gênesis 3, nós vemos a queda, o pecado sendo instaurado no mundo e afetando todas as nossas relações. Então, nós vemos isso, e aí nós vemos a presença do pecado de Gênesis a Apocalipse, e até as nossas vidas hoje, até que Jesus venha e a consumação aconteça, nós estaremos presenciando essa essência do pecado nas nossas vidas. É claro que agora, né, principalmente nós aqui, e os nossos irmãos em Cristo, renovados, não mais escravos do pecado, mas sim afetados ainda assim por ele, tá? Então, isso tudo acontece porque a história humana testifica dessa verdade que é irrefutável. Os homens estão em rebelião contra o Criador, vivendo de forma incrédula e obstinada durante toda a história da narrativa bíblica. A gente consegue perceber a relação de Deus com os homens prejudicada pelos efeitos do pecado. E aí eu queria ler com vocês a citação de um professor e pastor, o nome dele é Marcos Granconato. E aí, num livro, ele descreve para a gente
as áreas da nossa vida que foram afetadas pelo pecado. Alice, mas por que a gente está falando sobre a queda? Por quê? Porque a nossa sexualidade, ela não está fora disso. Se todas as relações foram afetadas, a nossa sexualidade também foi afetada, e por isso existem aí tantos distúrbios, tantos transtornos relacionados à nossa sexualidade. Então, pode passar o slide para a gente, eu gostaria que vocês acompanhassem aí comigo esse slide. Então, a queda, ela afetou o rompimento da harmonia do homem com Deus. Então, a nossa relação com Deus, ela foi afetada, né? A gente se criou ali uma barreira entre o homem, o criado e o criador. Essa barreira se estabeleceu e essa barreira só realmente foi quebrada quando Jesus veio e morreu por nós e ressuscitou. Então, através da salvação de Jesus, essa barreira não existe mais, porém, nós ainda somos afetados, a nossa relação com Deus ainda é distorcida. E isso a gente pode identificar lá em Gênesis 3, versículo 8. Segunda relação que foi afetada, o rompimento da harmonia do homem consigo mesmo. E isso a gente pode identificar de uma forma muito fácil nas nossas vidas, né? Como nós muitas vezes maltratamos a nós mesmos, ou às vezes quando ou nós nos enxergamos bem demais ou bem de menos, né? Não existe um equilíbrio ao se tratar de nós mesmos. Muitas vezes nós judiamos do nosso corpo, não preservamos pela nossa saúde, não preservamos pela nossa mente, pelo nosso coração. Isso tudo é resultado de uma harmonia corrompida com nós mesmos, tá? Então, não só com Deus, mas com nós mesmos. 3, o rompimento da harmonia do homem com seu semelhante. Então, as nossas relações com os nossos próximos também foi afetada. E aí, trazendo para o contexto da sexualidade, a gente, na sexualidade, está fazendo não só mal para a gente mesmo, mas mal para o nosso próximo, né? Para aquele a qual nós conhecemos. Então, essa relação ela também foi afetada. O quanto de orgulho nós não carregamos nas nossas relações, o quanto de soberba nós não carregamos nas nossas relações, né? As pessoas sofrem por causa dos nossos pecados, nós sofremos por causa do pecado das pessoas. Então, essa relação conosco e com o nosso próximo também foi afetada. E aí, 4, o rompimento da harmonia do homem com a natureza. Então, a nossa relação com a natureza também foi afetada, também é uma relação caída. Nós maltratamos a criação de Deus, nós destruímos a criação de Deus, nós poluímos o nosso mundo, não nos preocupamos com ele. Então, isso também é resultado da queda, do pecado. Tem algo na fé cristã, e aí vocês vão encontrar isso muito legal naquele livro que eu comentei com vocês na aula passada, e até mandei lá no grupo para vocês se está vendendo na igreja, que é Discípulo Radical. Nossa, gente, vai me fugir agora a nomenclatura da minha cabeça, mas daqui a pouco eu vou lembrar e falo para vocês. Mas tem a ver com a responsabilidade do cristão com o meio ambiente. Então, é nossa responsabilidade também cuidarmos da criação, cuidarmos desse presente que Deus nos deu, né? Então, nós temos responsabilidade sobre isso. Por favor, leiam esse livro, é um livro excelente. E aí, o rompimento 5, o rompimento da harmonia na natureza. Então, a natureza também não foi, não fugiu, né, dos efeitos do pecado. Então, nós vemos aí catástrofes naturais, né, grandes catástrofes naturais. Então, tudo isso também é resultado do pecado que se instalou no mundo. Tudo bem até aqui? Fez sentido para vocês? Vocês conseguem identificar o rompimento nessas 5 áreas da nossa vida de forma muito clara? Sim, né? Infelizmente. E aí, não é diferente, então, da nossa relação com a sexualidade, da forma como nós entendemos o casamento, da forma como nós entendemos o nosso corpo, a pureza que Jesus quer de nós, não é diferente. Então, é importante a gente destacar
Deixa eu ver. Pode passar o slide. É importante a gente destacar o que significa pecado. E pecado significa desvio de um propósito, errar o alvo. Né? Talvez vocês já tenham escutado essa definição. Nós temos um alvo. Qual é o alvo? Glorificar a Deus, né? Cumprir o propósito de Jesus aqui na Terra. E muitas vezes nós desviamos desse alvo. Logo, nós pecamos. Então, o pecado consiste em errar o alvo quanto ao propósito de Deus para o homem. Logo, Deus odeia o ato pecaminoso. Uma palavra forte, né? Odeia. Mas Deus odeia, sim, o ato pecaminoso. E aí, depois da gente entender a sexualidade na criação, né? Como a gente viu ali antes da queda, depois de nós entendermos a sexualidade na criação, depois de nós entendermos o pecado e como ele se instalou no nosso mundo, a gente pode concluir que para serem permitidos e aceitos por Deus, outro tipo de sexualidade, que não aquela que nós definimos biblicamente aqui agora, que não aquela entre o homem e uma mulher dentro do casamento, seria necessário que a criação tivesse outro relato. Nós precisaríamos mudar todo o relato bíblico, toda a narrativa bíblica, toda a narrativa da criação, para que outro tipo de sexualidade fosse aceito, senão aquela que nós vimos ali no princípio da criação. Então, isso é algo, gente, por isso que é tão importante a gente começar do começo, né? Então, talvez muitas pessoas questionem isso, né, para vocês. Poxa, mas por quê? Por que não pode? Porque não foi assim que Deus fez as coisas, né? Ele estabeleceu um princípio, ele estabeleceu um propósito familiar, ele estabeleceu uma estrutura familiar, uma base familiar, desde a criação do mundo. Então, a gente começa daí. Mas a gente vai ter textos bíblicos falando sobre a imoralidade sexual, sobre adultério, sobre homossexualidade. A gente vai ter textos bíblicos falando sobre autossatisfação, se o sexo é para o casamento, logo a autoerotização ela não é permitida, ela não é algo que faz parte de nós, né? Então, a gente precisa ter essa narrativa muito clara na nossa mente, no nosso coração, essa verdade muito clara na nossa mente, no nosso coração. Por isso, Deus, ele odeia a porneia. O plano de Deus é que duas pessoas do sexo oposto, porém unidas por uma aliança, se unam para refletir a sua imagem. Esse é o plano de Deus para nós, para aqueles que o amam, para a sua criação. Duas pessoas do sexo oposto, porém unidas por uma aliança, para que se unam para refletir a sua imagem, para glorificar a Deus. E aí, qualquer relacionamento sexual que não seja entre um homem e uma mulher unidos por aliança foge do plano bíblico. Sendo assim, o homossexualismo, né, a unidade sem diversidade, a imoralidade, que é a unidade sem aliança, a pornografia, que é a exploração sem compromisso, a poligamia e o adultério, que é a diversidade sem unidade, são atos que pervertem a imagem de Deus e o seu plano para a nossa sexualidade, tá? Então, a gente precisa definir isso muito bem na nossa mente, no nosso coração. E só com essa definição, só a gente entendendo o relato da criação, a gente entendendo essa base familiar, a gente consegue aí enfrentar e confrontar e auxiliar pessoas que pensam que podem ter qualquer tipo de outra relação sexual que não essa que foi posta para nós. Certo? Tudo bem até aqui? Querem perguntar, falar alguma coisa? Fiquem à vontade, gente. Nada mesmo? Eles estão muito quietos hoje. Oi, Alice. Sim. Tudo bem? Isso que você falou agora tem um slide? Ou não? Turi, Essa deixa eu ver. questão da unidade, sabe? Deixa eu ver. Poxa vida, não tenho, mas eu vou fazer isso aqui já para vocês, ó. Peraí. Não, tranquilo. Vou mandar aqui no chat, tá bom? Beleza.
Deixa eu mandar aqui para vocês. Só enxergar aqui. Ó, eu mandei para vocês. Eu vou até falar essa parte de novo, que eu acho que vai ajudar a ficar mais claro. Então, vocês podem até acompanhar aí. Então, qualquer relacionamento sexual que não seja entre um homem e uma mulher unidos por aliança foge do plano bíblico. Sendo assim, o homossexualismo, que é a unidade sem a diversidade, a imoralidade, unidade sem aliança, a pornografia, que é a exploração sem compromisso, a poligamia e adultério, que é a diversidade sem unidade, são atos que pervertem a imagem de Deus e o seu plano para a nossa sexualidade. Então, aqui é um resumo daquilo que a gente viu nesses últimos, talvez 4 ou 5 slides. É algo que precisa estar muito firme na nossa mente e no nosso coração. Tudo bem? De nada, Héteri. Precisava mesmo estar essa parte aí no slide. Ela resume bem o que a gente conversou até aqui. Certo? Então, pode passar para o próximo slide. E aí vocês devem estar se perguntando, tá bom, Alice, mas como que eu aconselho, então, uma pessoa que passa por um desses transtornos? Como é que eu vou chegar até essa pessoa? E aí, a gente vai entrar um pouquinho no que a gente conversou na aula passada, só que agora aplicando para esse assunto específico, né? Então, vocês lembram que a gente passou por aqueles passos? Amar, ouvir, falar e avançar? Que a gente conversou na aula passada? Lembram? Tá fresco ainda na mente? Sim. A gente vai passar por eles de novo, só que agora trazendo uma perspectiva para a questão dos transtornos sexuais, tá bom? Então vamos lá, pode passar o próximo slide, o próximo e o próximo, né? Então os passos estão aí: amar, ouvir, falar e avançar. E aí, para a gente se lembrar só, tá bom? Amar, né? Deixa eu fechar aqui. Amar é imprescindível no aconselhamento cristão, pois é o amor que move a preocupação com o outro, a empatia e o envolvimento. Sem amor reina o egoísmo e a apatia para as necessidades do próximo. Então, a pessoa que passa por um desses transtornos, ela precisa muito se sentir amada. O ato pecaminoso dela, ou a tentação que ela está carregando consigo, é extremamente pesada. Ela sabe que aquilo que ela está pensando ou fazendo é algo terrível para ela. Não só para ela, mas para o próximo, para quem também talvez esteja envolvido. E é muito mal visto, às vezes, muito mais mal visto do que outros pecados. Isso, gente, é uma verdade. Infelizmente, isso é uma verdade. Quem está passando por dificuldades sexuais, né, tem cometido pecados na área da sexualidade, carregam muito peso dentro delas. Claro, vendo todo esse propósito, a gente entende realmente que é algo muito interior, né, muito interno, muito puxado, muito pesado realmente. Mas nós que estamos de fora olhando isso, a gente não deve julgar essa pessoa com maior rigor, né? Às vezes a gente tem uma diferença muito grande com quem mente, que está pecando da mesma forma, e com quem está praticando pecados com relação à sexualidade. Pecados têm consequências diferentes, mas todo pecado é pecado. Então, quem adultera, muitas vezes, né, destrói aí toda uma família. Agora, quem mente, talvez destrua uma família da mesma forma. Porém, é um passo ainda maior, talvez demore muito mais para chegar até isso. São consequências um pouco diferentes. Mas todo pecado é pecado e a gente precisa ter isso na nossa mente. Para que a gente não chegue nos nossos ouvidos ou a pessoa chegue até a gente e a gente ache aquilo horrendo, escandaloso e não ame aquela pessoa, deixe de amar aquela pessoa. Então, o amor para essa pessoa que chega até nós com
pecados sexuais, não só pecados, mas com transtornos sexuais, né? Então, ali a parte da tentação, ela ainda não cometeu aquele pecado, mas ela está sendo tentada naquela área. Essa pessoa, ela precisa ser amada, ela precisa ser acolhida, ela precisa entender que ela tem um espaço de fala, que ela tem um espaço para se abrir, tá? Então, a gente precisa amar essa pessoa. Então, você demonstrar amor, interesse em conhecer a pessoa, interesse em saber como ela está, é essencial. É nesse tempo de amor, de conhecer e de se aproximar dessa pessoa, que ela vai desarmar, pois essa pessoa já chega esperando desprezo, rejeição e palavras duríssimas. Então, esse cuidado, esse amor são essenciais na vida dessa pessoa. Pode passar o slide, e aí vocês podem acompanhar aí comigo o resumo dessa parte, né? Então, amar, o passo de aproximação. Então, a pessoa que passa por um desses transtornos, ela precisa muito se sentir amada. O ato pecaminoso dela, ou a tentação que ela está carregando consigo, é extremamente pesada. Ela sabe que aquilo que ela está pensando ou fazendo é algo terrível e muito mal visto, às vezes, muito mais mal visto do que outros pecados, né? Então, a gente precisa acolher e mostrar muitas vezes para essa pessoa que está quase tudo bem. Na verdade, que a gente vai acompanhar esse pecado, que a gente vai tratá-lo e que a gente vai amá-lo, que a gente vai amá-la, né? Amar a pessoa, para que ela se recupere, para que ela alcance restauração, reconciliação em Jesus, tá? Então, isso é bem importante para nós. Só vou aqui fechar o microfone. Então, a gente precisa colocar isso em prática. Já tive só abrir aqui. Já tive alguns aconselhamentos, principalmente nessa parte da sexualidade em si, e que a pessoa ela realmente vem com esse peso nela, tá? Então, isso é muito real, muito real. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, né, de poder amar alguém que está passando por algum transtorno sexual, mas a pessoa ela vem carregada, vem muito carregada dessa culpa, desse peso e principalmente algo cultural. E o porquê que é importante a gente tirar esse peso dela e não fazer com que o pecado dela seja bom, mas tirar esse peso dela no sentido de que é um pecado como qualquer outro e ela vai ser vista, né? Ela vai ser amada como qualquer outra pessoa. Então, para que ela consiga alcançar a restauração, a gente precisa trazer leveza para o coração dessa pessoa, mostrar para ela que ela tem a completa capacidade em Jesus de superar essa dificuldade, tá bom? Porque às vezes parece que é o fim do túnel, né? Que ela cometeu aquele pecado ou ela está sendo tentada por aquilo e aí ela acaba se deixando levar por isso e acaba às vezes se distanciando de Deus por achar que não tem jeito. Então a gente precisa mostrar para essa pessoa que tem jeito sim para ela, né? Que Jesus tem jeito para todo mundo. Então que ela consiga identificar isso e realmente alcançar a restauração em Jesus. Na parte de amar, tudo bem? Deu para entender? Querem perguntar algo? Não? Então tá bom. Deixa eu só identificar uma coisinha aqui. Tá. E agora a gente vai para o ouvir. Então, depois do amar, nós temos aí o passo do ouvir. A gente também falou sobre esse passo na aula passada e a gente vai relembrar ele e tentar aplicar ele aí para a realidade da pessoa que passa por um transtorno sexual. Diz assim, então, vocês podem acompanhar aí no slide comigo. Coletar dados é necessário para conhecer a pessoa aonde a mudança será necessária. Seja tardio no juízo e um bom ouvinte atencioso. Faça perguntas abertas que auxiliam a pessoa a organizar os fatos e se abrir.
esse também é um passo, né? Como a gente já comentou, que ele é extremamente importante. É aqui que você vai conseguir identificar o que de fato tem passado na vida daquela pessoa. É aqui que você vai entender muitas vezes o que levou a pessoa a praticar tal ato, ou o que levou a pessoa a ter tais tentações. É importante a gente lembrar que as nossas palavras, né? E aí a gente se lembrar disso no momento em que a pessoa está falando, que as palavras dela são fruto daquilo que o coração dela tem carregado. Então, às vezes, em uma resposta que a pessoa dá a você, você consegue perceber que tem algo muito mais profundo que está levando ela a ter aquelas determinadas atitudes. A gente precisa se lembrar de que nada acontece do nada. Gente, nada acontece do nada. A pessoa, ela não praticou a autoerotização do nada. Ela teve ali um preparo mental até ela abrir determinada coisa, ou até ela se entregar a determinado sentimento. Ela teve um processo mental, de coração, de alimento ali na mente, no coração dela, para que ela praticasse tal ato. Então, nada começa do nada. E é no processo de ouvir a pessoa e fazer as perguntas certas para ela que a gente vai conseguir identificar. Às vezes, identificar traumas, medos, às vezes alguma disfunção biológica, às vezes más referências familiares, então uma família desestruturada. Então, nesse ouvir, nesse conhecer a pessoa, a gente vai conseguir identificar muitas dessas coisas. Principalmente se tratando de transtornos sexuais, acontece muito de pessoas que têm transtornos sexuais carregarem consigo algumas dessas marcas comentadas acima, né? Então, traumas, medos, disfunção biológica, família desestruturada. Então, a gente precisa considerar tudo isso. São todos os casos? Não. São casos realmente que existem casos que realmente falta ali um conhecimento de quem é Deus, falta temor a Deus, sabedoria. Às vezes a pessoa se entrega à curiosidade do coração, e aí a gente precisa ali mostrar para a pessoa, né, para que levar ela ao conhecimento de Deus, levar ela a entender que o temor a Deus envolve também uma entrega de coração. Então a gente precisa identificar isso. Se existe traumas, medos ou alguma disfunção biológica em si, ou se realmente é pura obstinação do coração, tá? E Alice, como assim, né? Você pode aplicar um pouquinho mais isso? Posso? Eu vou dar um exemplo da minha realidade, talvez nem todos saibam. Eu não vou ter tempo para contar especificamente sobre isso, mas eu vivi uma realidade da uma afetividade, né? Depois eu posso até contar esse testemunho com mais detalhes para vocês, né? Até por isso eu tenho a oportunidade hoje, graças a Deus, de aconselhar pessoas que passam pela questão da homossexualidade, pela tentação, né? Pelo desejo de se relacionar com pessoas do mesmo sexo. E aí eu vi nesse ambiente, através dos aconselhamentos bíblicos, que essas pessoas carregavam consigo algumas dessas marcas. E aí a gente às vezes desconsidera, por exemplo, uma questão biológica. Então a gente vê uma criança, a gente pode olhar, às vezes a gente consegue identificar isso. Uma criança que é muito afeminada, um menino que é muito afeminado, ou uma menina que é muito masculina, né? Assim, ela tem aspectos ali muito masculinos e tudo. Às vezes a gente desconsidera e leva isso como algo, né? Tipo, a gente vê que não é muito normal, mas fala, é uma criança. Com o passar do tempo, ela vai aprender, ela vai entender, com referências familiares, ela vai conseguir se posturar, tudo. Mas às vezes se trata de algo biológico, hormonal, questões hormonais dela. Então, falta ali uma testosterona, falta ali um hormônio feminino. Então, um acompanhamento médico muitas vezes resolve um problema. Aí fala assim, Alice, mas isso pode fazer com que a pessoa... só a disfunção ali hormonal faz com que a pessoa se torne um homossexual? Não, não estou falando isso.
Eu estou falando que aquela criança ela vai ser exposta à escola, ela vai ser exposta à cultura, ela vai ser exposta ao bullying, e aí tudo aquilo vai formando a identidade daquela criança, vai formando a identidade daquela pessoa até que ela fale assim: eu sou homossexual, eu sou homossexual. Eu tenho os trejeitos femininos, eu tenho trejeitos masculinos, e por isso eu sou um homossexual. Então, as pessoas, né, a própria cultura, as pessoas que cercam aquela criança, né, e aqui se tratando, gente, especificamente de questões dessa disfunção biológica, tá? Estou dando esse exemplo mais específico mesmo. Essa criança muitas vezes toma para si algo que podia ser resolvido com um acompanhamento médico, com acompanhamento hormonal, com reposição hormonal, com o entendimento ali, né, dos pais. Então, muitas coisas talvez teriam sido evitadas se ela tivesse tido aí essa atenção mais específica. Aí nós temos também a questão do trauma. Isso tudo, assim, né, relacionado à questão, dando exemplo aí da homossexualidade, dos traumas. Então, uma pessoa que passou por um abuso na infância, tanto homem quanto mulher, foram abusados durante a infância. Se foi uma menina, né, que foi abusada ali por um homem, ela pode ter uma repulsa ao sexo masculino. E isso faz com que ela vá construindo na cabeça dela a ideia de que ela vai ter, até porque ela precisa satisfazer a carência dela em alguém, e ela vai ter ali relações homoafetivas. Então, a gente tem aí vários casos que abordam um desses acontecimentos, né? Então, a gente precisa atentar os nossos ouvidos para a gente identificar essas questões. Querem perguntar alguma coisa aqui? Surgiu alguma dúvida? Algo aí no coração de vocês? Querem supor alguma hipótese? Não? Tudo bem. Então, tá bom. Então, vamos lá. E aí, o resumo, então, de ouvir. Pode passar o slide para a gente. Esse é um passo extremamente importante. É aqui onde você vai conseguir identificar o que de fato tem se passado na vida da pessoa. É aqui que você vai entender muitas vezes o que levou a pessoa a praticar tal ato, o que levou a pessoa a ter tais tentações. Então, aqui, como a gente falou na aula passada, é um dos passos mais importantes. A gente se dispor a ouvir. Nós sermos tardios no nosso juízo. O que é ser tardio no nosso juízo? É nós sermos tardios para a gente não falar de forma rápida o que aquela pessoa está passando. A gente definir a situação de vida dela, sendo que às vezes nem a própria pessoa conseguiu identificar isso de forma clara na vida dela. Então, é no falar, muitas vezes, talvez vocês já tenham vivido essa experiência pessoal, mas é no falar que muitas vezes nós identificamos que ou a gente está falando alguma bobeira, né? Ou que aquilo realmente não faz sentido, ou que a gente consegue identificar as situações da nossa vida, como as coisas têm acontecido. Então, é como, não sei se vocês já passaram por essa experiência de aprender uma nova língua, né? Quando você fala baixinho ou quando você só pensa, você é fluente naquela língua. Você fala ela assim, ó, posso conversar com qualquer pessoa, posso falar com todo mundo, mas quando você vai falar em voz alta, você não consegue falar nem oi direito. Não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas é assim, por exemplo, é a mesma lógica da terapia, né? Por que a terapia é tão recomendada? Porque não é só porque a pessoa que está na sua frente é um especialista, mas é porque você ali tem um lugar de falar, de ser ouvido. Você não só é ouvido pela pessoa que te atende, mas você mesmo consegue se ouvir. Então, nesse passo de ouvir, é algo onde a pessoa muitas vezes ela mesma consegue enxergar soluções, ou ela mesma consegue enxergar como foi que ela chegou até ali. Então, gente, deem espaço para a pessoa
falar. Sejam excelentes ouvintes, excelentes ouvintes. Orem por isso, quando vocês forem orar a respeito do aconselhamento bíblico, de uma pessoa que você vai conversar e atender, ore por isso. Senhor, me ajude a ser um bom ouvinte. Me ajude a falar somente o necessário e talvez guiar o pensamento da pessoa, guiar a fala da pessoa com perguntas propositivas, perguntas que façam sentido. Lana, você quer falar? Ah, eu vou falar. Eu falei que a Monique estava morrendo de vergonha de falar, mas eu preciso falar. Por favor. Eu tenho uma certa dificuldade com isso, porque na família são 4 casos, na minha família. E eu consegui colocar alguns limites, porque a gente tem uma filha e eles têm os parceiros deles. Então, todos eles respeitam a nossa casa, vêm à nossa casa, conversa. Eles são bem, eu não sei qual a palavra certa, né? Mas eles nos respeitam muito, muito, sabe? E entende os dogmas da nossa casa. Só que agora tem mais uma outra pessoa da família que eu e meu esposo, a gente está com uma certa dificuldade, porque é mais íntimo dele, né? E ele não está conseguindo lidar com a situação, porque é o irmão dele. Então, está sendo dificultoso para a gente, porque agora tem um outro parceiro, ele tem um parceiro, e assim, os dois são bem unidos, o meu esposo e o irmão dele, só que agora está um pouco difícil introduzir, tendo a Júlia, porque parece que está tendo um bloqueio, diferente do meu, que eu consegui conversar e colocar alguns limites. E aí eu fico com medo de falar alguma coisa e magoar e afastar. E eu acredito que também ele está com receio de falar, né? Porque aconteceu uma situação no final de semana que eu não gostei, mas é claro que eu não falei na frente dele, depois esperei ir embora para conversar com meu esposo, falar, aconteceu isso, não foi legal, a gente tem uma filha de 2 anos, e tudo bem que ela não estava no ambiente, mas a gente não pode agir como se isso fosse algo normal. E aí a gente tem, é muito difícil, gente, a gente fica pisar em ovos para falar certas coisas, para poder entrar nesse assunto. Eu consegui ter essa liberdade com os meus irmãos, e todos eles pegaram e conversaram, entenderam. Agora, na situação dele, está sendo um pouco difícil de introduzir isso, está muito difícil. E essa aula está sendo muito boa para isso, e eu queria ver como que a gente pode introduzir esse assunto. É porque é recente, é uma coisa muito nova, porque ele nunca teve nenhum relacionamento, e agora está tendo um relacionamento com outra pessoa e está sendo difícil para todo mundo. Eu acho que a gente precisa, eu ia até te fazer essa pergunta, né, se era recente. A gente precisa, sim, porque os seus irmãos são pessoas diferentes do seu cunhado, seu cunhado, né? Pelo que eu entendi. Isso. Do seu cunhado. Então, vai ser realmente diferente, porque são pessoas diferentes, culturas diferentes. Então, acho que é importante a gente ser tardio no juízo. Então, a gente, eu não sei, ele não é cristão, assim, né? Todos foram criados na igreja. No ambiente cristão, sim. Todos. Enfim. Então, a gente precisa entender a primeira coisa, que a gente não pode cobrar deles uma conduta cristã, porque eles não são, né, assim, eles não confessam a fé cristã. Então, se eles não são cristãos, não tem como a gente cobrar dele posicionamento cristão. Aí não se trata de um aconselhamento, se trata de um evangelismo, né? Então, mesmo ele já conhecendo, ele já ter sido criado aí no ambiente cristão, na fé, a gente precisa partir do princípio de que ele ainda não reconheceu de fato o amor de Jesus, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado nesses aspectos, né? Mas eu falo que amar está sempre em primeiro lugar. Alice, amar é concordar? Não, amar é bem diferente disso, né? Então, você colocar os seus limites, você junto com seu marido colocar os seus limites, isso é amor também.
mas a gente ter a sabedoria no sentido de que talvez precise haver uma concordância, primeiro interna, então entre você, seu marido e sua filha, né? Do que você externar logo de cara isso para a pessoa e realmente acabar afastando ela e ela não ter a oportunidade, por exemplo, de ser aí alcançada por Jesus através da vida de vocês. Ela pode ser alcançada de outra forma, mas talvez o canal aí mais próximo sejam você e seu marido. E aí, Lana, eu acho que é interessante, ao invés de evitá-los, vocês criarem, como eu falei, né, padrões pessoais dentro da sua casa e até mesmo ensinar, né, a bebê sobre isso. Então, conversar já com ela sobre isso no sentido de que se houver situações em que o seu cunhado tiver com um companheiro dele no mesmo ambiente, eu não sei exatamente que situação aconteceu, e talvez algumas vezes não consiga evitar esse assistir dela, então conversar com ela sobre isso, né? Não fingir que isso não acontece. É uma coisa até que eu converso com, apesar de não ser mãe, eu acredito que quando eu for mãe, eu vou passar pela prova mesmo para poder colocar isso em prática, porque eu acredito que seja um desafio muito grande. Mas a gente não vai conseguir privar os nossos filhos da deturpação que tem acontecido. A gente não consegue privar eles disso. A gente consegue educá-los, a gente consegue ensiná-los na fé, né? Então, se a sua filha, né, tá tendo já um contato tão inicial, e aí é você e seu marido com muito amor irem educando ela, ensinando ela a respeito disso. E não, não estou falando de ensinar ultrapassando barreiras da infância e da idade dela, né? Mas vocês, com o jeito de vocês, com o amor de vocês, irem instruindo ela a respeito disso. Então, filha, né, contar ilustrações bíblicas, né, o próprio relato da criação, homem e mulher, ela já sabe o que é homem e mulher, você ir reforçando essas verdades na cabeça dela, até que um momento talvez ela questione, né, fala assim, mãe, mas por que que eles se relacionam, né, por que homem com homem está se relacionando? E aí você tem a oportunidade de ir explicando de forma educada com ela. Mas como é recente, tenham paciência, coloquem aí entre vocês, né, o limite aí de vocês dentro da sua casa. Não exija muito agora, porque é algo muito recente realmente. Então, a gente ser tardio no juízo, eu acredito que está dentro disso também. Mas aí se preocupar em educar a família, em educar a sua filha, né, a respeito disso, trazendo para ela verdades bíblicas e, assim, né, evitando situações que podem colocar complicações, já que ainda está um pouquinho difícil de lidar. E aí, para introduzir a conversa, é quando tiver liberdade para introduzir. Aí eu não vou conseguir te dizer, olha, introduza assim. Talvez seja uma conversa na mesa de família que gere determinado assunto, e aí você vai ter a oportunidade de conversar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre a sua dificuldade de, talvez, né, falar assim, poxa, para mim é um pouco complicado, porque eu tenho ela, não gostaria que ela seguisse esse caminho. Então, assim, é um pouco, né, da realidade aí de cada um. Mas, não sei se fez aí sentido, se eu consegui responder bem. Você me Não, diz. fez sim, ajudou bastante. Tanto que eu ainda até falei com meu esposo sobre isso, aí ele falou assim, Lana, calma, vai chegar um momento que eu vou conversar sobre isso. Eu não quero estragar uma relação muito boa que eu tenho com ele, porque ele sempre fala porque meu esposo é o mais velho, né? Sempre fala que o irmão dele fala para as outras pessoas que a inspiração dele como um homem, como pessoa, é o irmão dele, né? O irmão dele, mas o meu esposo. Então, aí ele pega e fala, não vou já de cara falar, tenho que esperar. Vou falar, vai chegar o momento. Só que eu fiquei tão sem graça da situação que foi, que aí parece que a aula de hoje caiu como uma luva, né? Sobre essa situação. Eu falei, meu Deus do céu. É isso, mas foi bem clara. Obrigada. Legal, que bom, que bom, fico feliz. A gente pode até conversar mais depois sobre isso, já que é uma realidade tão presente na sua família, né? Talvez seja legal a gente conversar mais.
pode marcar uma conversa. Perfeito. Então, gente, é isso. Eu acho que essa questão até cultural, da família, tudo, é realmente isso. A gente não vai conseguir, em algum momento, os nossos filhos, aí já pensando nos meus futuros filhos, né? Eles vão lidar com essas situações, porque é algo muito presente. A gente vê isso em todos os cantos, em todos os lugares. Agora a gente tá tendo muito em alta aí a questão da poligamia, é algo que está normatizando muito. Não sei se vocês estão acompanhando esse movimento todo, mas agora é algo que está mais evidente. Claro que isso já tem acontecido há muito tempo, mas é algo que está sendo muito mais aceito agora. Então, não só a questão da homossexualidade, mas questão de múltiplos relacionamentos. Então, a gente está sendo exposto a isso. E nada melhor do que a verdade de Deus para convencer os nossos corações e para que a gente consiga instruir os nossos, né, na palavra de Deus, para que assim eles já entendam e já reconheçam aí Cristo, né, qual o propósito de Cristo, qual o propósito da criação. Então é importante a gente ter essa verdade muito fundamentada no nosso coração para que a gente possa transbordar isso na vida dos nossos. Certo? Temos 5 minutos. Então, eu vou aqui tentar passar para a gente poder encerrar a nossa aula, tá? Então, a gente vai agora para o falar. Então, o falar, né? Falar, pode passar o slide, não sei se já passou. Falar faz com que o aconselhamento... Falar faz com que o aconselhando perceba com maior clareza onde está o problema. Nesse ponto, o confronto amoroso é necessário para que ocorra arrependimento e a transformação em Jesus. Relembra a identidade da pessoa em Jesus e o perdão garantido pela graça. Então, é importante lembrar aqui que nós estamos falando com cristãos. Isso nos dá liberdade para nós termos como base da nossa fé a palavra de Deus. Então, aqui, depois de você se aproximar, de você ouvir tudo que a pessoa teve a dizer, você vai ajudar ela a enxergar quais erros ela está cometendo e o que possivelmente levou ela àquelas práticas. Então, essa fala é muito mais clara e muito mais específica. É aqui que você vai apresentar para ela, confrontar ela de forma amorosa, porém direta e também bíblica. Então, você vai levantar os apontamentos bíblicos mostrando a ela a importância dela se arrepender, dela confessar e dela abandonar o pecado para ela encontrar a misericórdia de Deus. E aí eu cito de novo aquele versículo de Provérbios que eu nunca me lembro a referência, mas que quem confessa os seus pecados e o abandona alcança a misericórdia de Deus. Então esse é o objetivo da nossa fala, é mostrar para a pessoa que existe para ela possibilidade de abandonar aquele pecado, lembrar ela de quem ela é em Jesus, de que ela recebeu uma nova vida de Jesus, e aí apontando biblicamente para aquele problema específico. E aí, para ajudar a gente, pode passar o slide 2 vezes. Isso, mais uma. Aí, eu não vou conseguir entrar com vocês em todos os textos bíblicos por causa do nosso tempo. Mas eu sei que vocês estão acostumados com o Helder, com a lição de casa que ele passava, né? Então, a minha lição para vocês é vocês olharem com muita calma os textos bíblicos que estão aí. Então, nós temos textos bíblicos que nos ajudam a identificar essas questões e a tratar essas questões. Não só tratar, mas confrontar em amor. Então, por exemplo, a autoerotização, o consumo de conteúdo adulto, a pornografia, a homossexualidade, a troca de gênero, o sexo fora do casamento, a restrição do sexo no casamento, o adultério. Então, nós temos textos bíblicos que reforçam e que nos educam a respeito dessas verdades. Então, assim, gente, a gente realmente tem 3 minutos para terminar a aula, eu não vou conseguir entrar em todos. Mas todos esses textos trazem para a gente um contexto onde a gente consegue confrontar em amor. Então, leiam, meditem nesses textos bíblicos. Se vocês tiverem dúvida, fala assim, Alice, eu não entendi a relação, como é que eu posso usar esse texto bíblico nesse caso? Me procurem, mandem áudio para mim, pode mandar, tá bom? Ou mandar no grupo, ou mandar no particular, mas pode mandar.
para a gente poder conversar sobre eles. Então, tirem esse tempo, né, se vocês tiverem aí ainda uns 15 minutinhos depois da aula, para vocês passarem esses textos, passem por eles, leiam eles, tá? Então, um aconselhamento que talvez não seja muito comum chegar até os aconselhadores, até os conselheiros, é, por exemplo, a restrição do sexo dentro do casamento. Então, muitas pessoas passam por essa dificuldade. E como é que eu vou lidar? Como é que eu sei que eu não posso abdicar da sexualidade dentro do meu casamento? A sexualidade, ela faz parte do matrimônio. É um prazer, é um presente de Deus. Então, a gente precisa se atentar a isso. E aí, então, todos esses textos, todos esses transtornos sexuais que a gente comentou lá no comecinho, todos eles fazem parte de muitos dos nossos irmãos na igreja, tá bom? Então, a gente se atentar a isso, atentar os nossos ouvidos, atentar o nosso coração, a gente orar a Deus para nos trazer sensibilidade, para conseguir identificar, muitas vezes, através do quê? Do ouvir. Então, às vezes, a gente, numa conversa com alguém, a gente consegue identificar, poxa, eu acho que essa pessoa, ela está passando por uma dificuldade no casamento dela, ou essa pessoa está passando por uma dificuldade com prazer, né? Então, ela está ali se entregando ao seu prazer sem ser com a relação entre marido e mulher, no matrimônio. Então, como é que é isso? Então, a gente identificar, a gente orar por sensibilidade, para que Deus nos ajude nas nossas conversas, nós sermos intencionais com os nossos irmãos. Não perguntarmos só, e aí lembrando de outra aula, né? Se tá tudo bem e fechar os nossos ouvidos, ou a gente se assustar quando a gente ouvir assim, não estou bem. Né? Às vezes a gente se assusta, a gente pergunta, tá tudo bem? Não tá tudo bem. Fala, opa, não estava esperando por isso. Então a gente esperar por isso, né? Claro que a gente não quer que os nossos irmãos estejam mal, né? Mas que eles sim, a gente espera que eles tenham a liberdade de dizer quando eles não estão. Então, parem um pouquinho, pensem, separei aí alguns textos bíblicos que eu tenho certeza que vão ajudar a gente a entender um pouquinho e ter uma base bíblica para conversar sobre esses transtornos sexuais. E aí, avançar. Vocês aguentam 5 minutos só para a gente finalizar? Então, tá bom. Então, avançar. Pode passar para a gente. Deixa eu encontrar aqui o meu... Encontrei. Avançar. Então, aqui acontece o aspecto prático do aconselhamento. Então, você vai traçar junto com a pessoa passos e atitudes que vão ajudá-la de forma prática na luta contra esse pecado ou contra essa tentação. Então, uma pessoa que passa por transtornos sexuais dificilmente vai ter apenas uma conversa com você. Então, já prepare aí a sua agenda, o seu tempo para você dedicar a essa pessoa. Já a pessoa tem que sair dali com o próximo aconselhamento marcado. Isso, assim, gente, é universal. A pessoa precisa sair dessa conversa com você com uma próxima conversa marcada. Precisa ser algo formal? Não. Vamos tomar um café. É minha amiga, vamos tomar um café. Então, a gente trazer esse ambiente de liberdade, esse ambiente de conforto, de amizade. As palavras já vão ser duras demais, né? O confronto bíblico já é duro demais. A gente não precisa de um ambiente hostil. A gente precisa de um ambiente onde a pessoa tenha a liberdade de falar. E aí, pode passar o slide. Isso. Deixa eu ler com vocês essa parte. Então, aí, ó, alguns passos para a gente conseguir seguir junto com a pessoa. Então, aqui acontece o aspecto prático do aconselhamento. Você vai traçar junto com a pessoa passos e atitudes que vão ajudá-la de forma prática na luta contra esse pecado. Uma pessoa que passa por transtornos sexuais dificilmente vão ter apenas uma conversa com você. Então, já remarque nesse encontro a próxima conversa e passe para ela, durante a semana, leitura de textos bíblicos que ajudam ela a se lembrar do que a Bíblia diz a respeito, do que ela tem vivido. Na próxima conversa, pergunte como ela está, se a primeira conversa fez sentido na vida dela ao longo dos dias. Pergunte como está o coração dela, se ela voltou nesse dia a ter tais práticas ou tais pensamentos.
e o repita até que a pessoa alcance a misericórdia e a restauração completa. O que eu faço em muitos aconselhamentos é fazer com que a pessoa consiga, de fato, identificar aquilo que ela tem vivido. Então, se ela gosta de escrever... Opa, eu e minha câmera. Se ela gosta de escrever, que ela escreva aquilo que ela tem identificado na vida dela, que tem atrapalhado ela, que tem feito com que ela tenha tais práticas. Então, você identificar os gostos da pessoa para fazer com que esse caminhar dela para esse caminho de restauração seja um pouco mais leve, seja um pouco mais, entre aspas, confortável para ela, o mínimo, né? Porque todo o abandono de pecado, toda transformação, ela é dura, né? Ela é complicada, ela é intensa, dói a gente deixar, dói a gente mudar. Então, a gente trazer para a realidade da pessoa passos que ela pode ali tomar para que ela alcance a graça, a misericórdia de Deus e que ela consiga reconhecer isso na vida dela e abandonar esse pecado. E aí, pode passar o slide. Aqui são outros textos bíblicos que trazem para a gente uma realidade de avanço, de esperança para essa pessoa. Então, é sempre legal a gente trazer essa esperança para a pessoa. A gente levar para ela que ela não é escrava do pecado sexual dela. Ela não é escrava da tentação homossexual. Ela não é escrava da pornografia, ela não é escrava de um flerte que ela está tendo, uma pessoa casada está tendo um flerte com outra pessoa, ela não é escrava disso, que ela pode dizer não, que ela pode abandonar já aquilo. Então, tem textos bíblicos que nos ajudam, que nos empolgam, que vai empolgar aquela pessoa, que vai mostrar para aquela pessoa que há esperança, que vai lembrar aquela pessoa de quem ela é em Jesus. Então, a gente trazer esses versículos, mandar para essa pessoa, para ela ler, para ela orar sobre aquilo, para ela ir reconhecendo essa verdade no coração dela. Tudo bem, gente? Até aqui? Certo? Alguém tem alguma dúvida? Ou querem acrescentar algo? Não? Então, eu queria ler a citação de um livro. Pode falar. Depois, será que você pode colocar esse slide no grupo para ler os versículos que você tinha dito? Então, Vou colocar. Bom. Muito obrigada. Nada, eu vou pôr lá mesmo para vocês conseguirem ter acesso a todos esses textos, tá bom? Então, agora, eu quero ler, para a gente concluir mesmo a nossa aula, eu acho que vai resumir muito bem tudo que nós conversamos aqui, para a gente poder finalizar, e eu gostaria que vocês acompanhassem aí no slide comigo, tá bom? Então, diz assim, deixa eu só afastar minha câmera aqui, pronto. A sexualidade é uma boa estrutura criada por Deus para a sua glória, ou seja, somos seres estruturalmente sexualizados e fomos feitos assim para viver nossos relacionamentos, sexualidade e afetividade de uma determinada forma. Entretanto, a nossa história contém outro elemento que é igualmente definidor de nossa identidade, de nossa sexualidade, a presença do pecado. Este é real, ainda que não destrua nossa sexualidade. Sendo incapaz de destruir as estruturas criacionais de Deus, ele pôde deturpá-las e colocá-las para operar em uma direção totalmente oposta aos desígnios eternos de Deus. O pecado coloca nossa sexualidade em uma direção contrária e faz com que ela saia de um estado de ordem para a total desordem, afetando consideravelmente quem nós somos, isto é, a nossa identidade. Então, gente, a sexualidade, ela tem um poder, muitas vezes, de transformar, de deformar a nossa identidade, quem nós somos em Jesus. Então, por isso que é tão importante a gente se atentar, não só à nossa vida pessoal, mas a gente entender a relevância que tem a gente
levar restauração para as pessoas que estão passando por esses problemas. E aí, algo muito bacana dessa citação é o comecinho dela também, que diz que a sexualidade é uma boa estrutura criada por Deus para a sua glória. Então, que a gente desfrute dessa sexualidade para a glória de Deus. Aos que são casados, desfrutem com suas esposas. Aos que não são casados, guardem a sua sexualidade com muita gratidão a Deus, com muita misericórdia de Deus, se lembrando de que Deus é um Deus de pureza, um Deus amoroso. Então, que a gente se guarde nessas verdades. Que a gente se lembre de que isso faz parte do propósito de Deus para nós. Então, eu acho que a gente encerra aqui esse assunto da sexualidade. E aí eu queria indicar 2 livros para vocês. Pode passar o slide. Esse é o primeiro livro. A homossexualidade, como eu falei, ela é muito presente. Então, tem esse livro, O que a Bíblia ensina sobre a homossexualidade. É um livro muito esclarecedor, muito, muito, muito esclarecedor. Ele traz a homossexualidade e fala muito bem sobre ela, nos mostra textos bíblicos, nos mostra como a narrativa bíblica o que a narrativa bíblica diz a respeito da sexualidade. Então é um livro, gente, excelente. Se vocês têm curiosidade sobre esse assunto, ou se é realidade, aí, Ilana, até para você, eu acho que esse livro é muito bacana, para você conseguir identificar e talvez até lidar dentro da sua realidade familiar. É um livro, gente, maravilhoso. Ele é muito claro, muito simples, é excelente. E ele é curto, assim, ele é um livrinho mesmo. É muito bom. E aí o próximo livro, que é um livro um pouco mais completo, que vai falar sobre identidade e sexualidade. Então, como essas 2 coisas são completamente ali juntas, ligadas, né? Então, esse livro ele pretende estimular os leitores a reformar alguns dos pressupostos mais bem estabelecidos que a cultura ocidental sustenta a respeito da nossa identidade e sexualidade. Não podemos nos envolver no debate público, nem tentar contribuir em situações privadas com a caixa de ferramentas conceituadas da cultura moderna. Então, aqui Pedro Dutti também vai trazer aí uma perspectiva bíblica e cultural a respeito da nossa identidade, da nossa sexualidade. Então, são livros muito bons, que eu aconselho muito vocês a lerem ele. Tem até um outro que vende lá na igreja, ele está até em promoção, acho que está R$10 esse livro. É um livro muito legal, eu não estou enxergando ele aqui, senão eu pegava ele para vocês verem. Mas também, tem bem grande assim na capa, Sexo, bem grande assim. É bem legal, é um livro excelente também, que traz uma perspectiva bíblica a respeito da sexualidade. E é isso, gente, já passei aí 11 minutos. Não sei se vocês querem aí compartilhar, comentar algo, fiquem à vontade. Sem o meu celular desligado dessa vez. Wilson. Por nada, Verusca. Prazer estar aqui com vocês. Prazer mesmo. Amém. Tudo certo, então? Sim, Wilson. Tudo certíssimo. Eu vou interromper a gravação então da aula.